mensagem dessa noite, nós temos o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15. Coríntios, capítulo 15, dos versos 50 até os 58. Está fazendo ali. 1 Coríntios 15, 50. Irmãos, eu declaro a vocês que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Oremos. Pai de amor, chegamos em tua presença, Senhor, nesse momento, pedindo que o Senhor ministre em nossas vidas, nossos corações. Que teu Santo Espírito tenha liberdade para nos orientar, para nos ensinar, ó Deus, que nós possamos receber do Senhor a palavra, aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Deus amado, que possamos estar atentos, que nossos ouvidos possam estar abertos para receber a tua mensagem. Peço por isso, Senhor, conduza-nos e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele está respondendo uma questão sobre a ressurreição dentre os mortos, a transformação do corpo da ressurreição e a ressurreição de Cristo. Isso ele vem tratando no capítulo 15 e a partir do verso 35 ele fala um pouco dessa transformação do corpo da ressurreição, onde a gente leu a partir do versículo 50. Esse questionamento provavelmente veio por conta de algumas pessoas ali que eram de origem judaica e elas eram adeptas à crença dos saduceus. Esses saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em espírito e também nem em anjos. E talvez por conta disso, essa crença que esses judeus tinham trazido ali para essa igreja de Corinto, gerou essa dúvida e esse questionamento. Então Paulo ele vai responder a tudo isso. Então Paulo explica que Cristo de fato ressuscitou, apresenta várias evidências sobre isso, até esse encontro que ele mesmo teve com Cristo ali no caminho de Damasco, e coloca, exemplifica os apóstolos e outros discípulos que viram Jesus. E ele vem então trazer para nós e para a igreja de Corinto a respeito dessa questão sobre a ressurreição e a transformação do corpo. Então lá no verso 50 ele fala: olha, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então parece um tanto difícil, mas é bem interessante essa questão que ele coloca. Se a gente pensa na santidade de Deus, na glória de Deus, na pureza de Deus, e a gente faz a relação do ser humano pecador que a gente é, nas
nas nossas falhas e nos nossos defeitos, é bem claro que esse corpo, né, que a gente sempre fala, esse corpo natural, esse corpo carnal, que ele tem a tendência ao pecado, ele não poderia herdar, né, chegar ao reino de Deus. Né, grandes homens de Deus, como Moisés, por exemplo, que foram chamados por Deus para libertar a nação de Israel, mesmo tendo essa intimidade, essa proximidade com Deus, sequer viram a Deus. Então imagina, nós, simples pessoas, como seria? Não combina, nem luz e trevas não combinam, assim também a santidade de Deus com a corruptibilidade da nossa carne, ela não permitiria esse acesso da forma como nós estamos, da forma como nós somos, para o reino de Deus. Então ele coloca isso, olha, nem carne nem sangue não podem herdar, porque aquilo que não é perecível, aquilo que se estraga, não pode chegar àquilo que não se estraga. E por isso que ele traz esse exemplo, trazendo que haveria um novo corpo. Então, seguindo lá no verso 51, ele diz: eis que digo um mistério. Então ele traz uma questão que naquela época não era conhecida nem para o povo de Israel, para as pessoas. E ele traz à luz esse mistério. E esse mistério ele é apresentado aqui, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, do povo de Deus, não são todos os que vão morrer, mas todos vão ter seu corpo transformado. Um momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele dá um sinal, uma evidência, da vinda de Cristo. E quando a gente olha, quando um rei ele chega a um reino, a comunicação dessa chegada desse rei é por meio de uma trombeta. Então essa trombeta soa e o rei ele chega, faz a sua entrada na cidade ou no seu reino. Da mesma forma que Paulo ele anuncia a vinda do rei, do Senhor Jesus Cristo, que ela seria precedida do soar de uma trombeta. E quando essa última trombeta ela soaria, aqueles que já estão mortos ou que estão dormindo, como ele apresenta aqui, eles ressuscitariam, vão ressuscitar. Então imagina como vai ser aquele grande dia, grande e glorioso dia. A trombeta soando e os mortos, aqueles que são de Cristo, ressuscitando. E eles serão ressuscitados incorruptíveis, um novo corpo, onde não vai haver dor, não vai haver tristeza. E aqueles que estarão vivos serão transformados. Então, a gente não vai, aqueles que estão vivos, a gente tem essa expectativa da vinda de Jesus, a gente está vivo ainda, a gente vai ter esse corpo transformado. Imagina, esse corpo aqui não vai poder entrar no céu, então essa transformação vai acontecer. Que maravilha, eu sempre lembro do pastor Reneu que ele fala que ele quer ver a volta de Cristo, que ele não quer morrer, ele quer participar dessa vinda e ver todo esse momento, essa transformação do corpo. E olha, é uma expectativa que, ouvindo esse anseio dele, eu também tenho em meu coração. E eu creio que esse momento ele está muito próximo, e quem sabe eu vou poder participar disso, ter o meu corpo transformado. Eu não sei isso, é uma expectativa, mas Deus o sabe. Mas que maravilha a gente poder pensar nisso. A gente está nesse mundo que ele é corrupto, é decaído no pecado, mas pela gloriosa graça de Deus a gente vai ver essa transformação do nosso corpo. Então tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que desagrada a Deus vai ser limpado, vai passar pelo juízo e aqueles que escolheram viver por Cristo, viver essa transformação de vida que Deus ele proporciona para a humanidade, por esse imenso amor que ele teve com o
transformação desse corpo que é pecador, desse corpo que é cheio de falhas, de erros, vai ser transformado em algo puro, limpo, para poder habitar junto com o Senhor no lar celestial. No verso 53, ele coloca: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, a gente pensando também naquilo que é mortal, né? Quantas pessoas que nós amamos, né? Queridos que já vieram a falecer, e isso precisa ser transformado. Esse corpo que está morto, ele precisa ser revestido dessa incorruptibilidade. Ele precisa ser transformado para que ele possa entrar na glória de Deus. Então, nada impuro poderá entrar na presença de Deus, né? Se Deus é um Deus santo e Deus justo, como poderia eu, um pecador, um corpo decaído, entrar na glória de Deus? E em frente, né, quando porém o corruptível se revestir dessa incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Isso está lá em Isaías 25:8, em que o profeta fala, né, que o Senhor destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Então imagina que maravilha, né? Toda lágrima vai ser enxugada, toda aflição, toda dor, né? A gente olha os países que são perseguidos, o povo por amor de Cristo tem sofrido retaliações, tem sofrido assédios, né, sexuais, morais, né? Sua vida tem sido restrita dentro da sociedade por conta de uma fé em Cristo, por conta da fé no Salvador. E aqui a profecia já lá de Isaías falava que o Senhor ele vai enxugar as lágrimas de todo o rosto e vai tirar toda a zombaria do seu povo. Então todos aqueles que não dão devido valor ao chamado que o Senhor fez para o seu povo, não apenas ao povo de Israel, mas nós, como povo de Deus, o Senhor vai tirar toda essa zombaria. Seguindo, no verso 55, onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Paulo, ele, para trazer essa mensagem para o povo de Corinto, ele usa as escrituras, os escritos que tem dos profetas. Então ele usa primeiramente Isaías e depois o profeta Oséias. E em Oséias 13:14 diz o seguinte: eu os redimirei do poder da sepultura e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Né? Muitos pensam que essa vida aqui é uma vida passageira, né? Vou viver, vou aproveitar a vida, todos os momentos que eu tenho, as oportunidades de ser feliz, e por fim eu vou chegar na sepultura, né? Vou morrer e acabou tudo. Mas isso é muito triste, né? Se a gente para pensar dessa forma. Eu acho não, é uma expectativa muito grande quando a gente conhece um Salvador, conhece um Deus que é um Deus criador, um Deus zeloso, que cuida dos seus filhos e que prepara para nós uma vida além daqui. Ele tem preparado uma vida na eternidade. E essa vida ela foi preparada de uma forma, se a gente olha, terrível e triste, né? Porque Jesus ele teve que vir a esse mundo, ele teve que morrer. Mas a vitória dele foi sobre a morte, ele ressuscitou. E em cima dessa vitória que Cristo teve, nós também podemos viver essa expectativa de uma grande vitória, de uma vida eterna, uma vida além da sepultura. O Eliseu não vai chegar ao seu
último dia vai ser colocado numa sepultura lá e vai ficar lá e acabou. Não, a promessa é de uma ressurreição para uma nova vida, e uma vida perfeita, junto com Deus e com Cristo. E essa deve ser a nossa maior esperança, a esperança de vida. E Paulo ele coloca isso aqui para a igreja de Corinto, explicando que, olha, aqueles que dizem que não existe ressurreição, isso está errado. Existe ressurreição. E a prova está naquilo que Cristo fez. E eu mesmo sou testemunha disso, Paulo coloca para a igreja. E ele vai explicando isso e trazendo esse histórico dessa promessa de Deus ao povo de Israel por meio dos profetas lá há centenas de anos atrás. E seguindo no verso 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Sem a lei, o pecado não é percebido ou imputado. Em Romanos 3,20, diz o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Aqui faz um contraste, coloca a questão da lei para apontar o pecado. Se não houvesse a lei, a gente não saberia o que seria o pecado. E aqui Paulo ele coloca aos romanos que ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Por quê? Porque é impossível obedecer à lei de maneira integral. Só Jesus Cristo conseguiu fazer isso. Porque a gente é tão falho, a gente não consegue por nós mesmos, dentro daquilo que Deus ordenou, daquilo que Deus orientou para o seu povo, a gente não consegue de maneira integral obedecer isso. Amém. Em Romanos 4,15 diz o seguinte: porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Então a lei ela foi dada, entregue ao povo, e essa lei a gente tem o conhecimento também dessa lei de Deus, baseada nos 10 mandamentos, e são ordens, são orientações que Deus dá para o povo, e aquele que transgredir a lei é condenado. E ainda no capítulo, Romanos capítulo 5, no verso 13, diz assim: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Então, independente da lei, a gente tem a compreensão e a consciência do pecado. E Paulo ele apresenta essas questões ali para a igreja. Mas o povo de Cristo ele não está mais debaixo da lei. Em Romanos 6,14, nós lemos: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se a gente está debaixo da graça, a gente não precisa se preocupar com a lei. A gente precisa viver essa graça que ele recebe de Deus. E essa graça ela vai trazer consciência à nossa mente dos nossos pecados, daquilo que a gente é como ser humano natural, como ser humano carnal. Mas essa consciência ela vem junto com o Espírito Santo, que vai trazendo o arrependimento desses pecados e a transformação da nossa vida. E essa transformação da nossa vida que a gente vai experimentando através da comunhão com Deus, da vida e do relacionamento com Deus. E seguindo no verso 58, portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Manter-se firmes é a primeira orientação do apóstolo à igreja. Parece às vezes muito difícil se manter firme. A gente teria tantas opções de
fé, de doutrinas, né, de outras religiões, né? Tem tantas coisas que a gente olha que parecem ser bonitas, parecem ser legais, né? E a gente é convidado a se manter firme nessa fé que a gente tem, fé genuína no nosso Salvador, né? De Deus que enviou o seu amado Filho para morrer em favor das nossas vidas. E esse entendimento ele deve trazer vida para nós, e essa consciência dessa firmeza de não abandonar essa fé, e que nada os abale, né? Muitas pessoas, né, dizem que já conhecem a Deus, já tiveram uma experiência com Deus, mas em um dado momento da vida eles passaram por alguma situação e ficaram abalados, né? Entraram no mundo de vícios, de drogas, de álcool, e deixaram essa fé de lado, ficaram abalados por conta dessas circunstâncias da vida. E Paulo ele coloca: olha, que nada vos abale, né? Se você tem alguma situação que você está passando na sua vida que talvez tenha abalado você, talvez seja alguma razão, algum motivo que tem te questionado sobre essa vida com Deus, sobre viver essa fé e viver, alimentar essa esperança na volta de Cristo, persista, né? Que isso que está batendo a porta do seu coração, está entrando em sua mente, não venha lhe provocar esse abalo, né? Que você não balance, não venha para fora por conta disso. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Essa dedicação, ela está primeiro na minha vida pessoal com Deus, nessa comunhão que eu tenho com Deus, em seguida na vida da minha família, né, levando o Evangelho para dentro de casa, tendo a comunhão com o Senhor junto na família, mas também, né, no corpo de Cristo, na igreja. Essa é a dedicação à obra do Senhor. E essa comunhão, essa dedicação na obra, ela vai se estender através da minha vida, né, com o meu cônjuge, na minha vida dentro da família, na minha vida dentro da igreja. Ela vai estender, vai ser como uma luz que vai iluminar as pessoas que estão ao redor, né? Essa dedicação ela vai ser vista, vai servir de testemunha para as outras pessoas daquilo que o Evangelho pode fazer. Então eu estou sendo observado, o meu comportamento está sendo visto, né, pelas pessoas que estão ao meu redor. Que o meu comportamento, a minha forma de viver, ela seja dedicada ao Senhor. E isso vai servir de testemunho para o próximo. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de